Saudações tricolores, né? Tarde aí pra todo mundo, que boa de boa não tem nada. Eu chamo o Alisson, sejam todos bem-vindos ao canal Fluminense Arretado e vamos falar aí de Roger Machado. Que a gente tem que falar de Roger Machado, né? Acho que tá na hora da gente falar de Roger Machado. Mas antes de começar o vídeo, pessoal, eu peço para que vocês deixem quais escalações que vocês fariam pro Fluminense jogar aí nesse jogo de terça-feira contra o River Plate, já essa partida contra o River Plate. Se vocês puderem se inscrever no canal, deixar seus comentários, deixa aí, nos ajuda aí, fortalece o canal, que nós estamos aqui nos posicionando com relação a Roger. Primeiro ponto, com relação à contratação de Roger. Não, eu dei o voto de confiança, olhei principalmente para números e tudo, falo pela minha pessoa, que eu olhei pelo. Deu o voto de confiança, o Fluminense estava bem, achei que ele poderia melhorar a equipe do Marcão, acredito de verdade que ele poderia melhorar a equipe do Marcão, mas infelizmente a gente não viu isso, né? Hoje ele tem números muito bons pelo Fluminense, não quero nem olhar, acho que tem que começar a tirar esse negócio de números aí de estadual, de técnico do Fluminense, porque só serve para segurar técnico, né? Segura técnico aí até meio de Campeonato Brasileiro, perdendo, porque tá com bons números aí de estadual. A gente tem que começar a esquecer isso aí e passar pro que interessa, né? Vamos lá, eu não ia falar nada de Roger hoje não, eu ia só passar meu dia aqui puto de verdade, mas a gente tem que falar porque eu parei para ver a entrevista de bastidores dele, né? O primeiro ponto da entrevista de bastidores dele falou que não dá para definir apenas um ponto, como ponto sendo o ponto que fez perder a partida, nem sendo um desgaste, nem sendo emocional e nem sendo os problemas táticos. Ele colocou mesmo na frase problemas táticos, porque teoricamente ele entende muito e ele tá vendo que qualquer pessoa que nunca deu 2 treinos na vida tá vendo também, que é os problemas táticos que o Fluminense tem. Nós vamos falar disso. E mais uma vez na entrevista ele cobra soluções. Só que todas as entrevistas que ele tá dando, ele está falando em soluções. Eu, como argumento, eu sempre falava, olha, futebol não tem nada de sorte. Sorte é ganhar um jogo, mas ele tá aí 12 jogos invictos. Mas 12 jogos invictos, cara, que não nos levaram a lugar nenhum. O Fluminense está com um pé dentro e um pé fora do jogo da Libertadores e acabou de perder o estadual, sendo, mas foi vice-estadual. Olhe as condições de estadual e veja se não era mais do que obrigação o Fluminense estar fazendo essa final de estadual contra o time lá deles. Entendeu? Você pega o Botafogo e o Vasco não chegaram nem entre os 4. Não era mais do que obrigação chegar nessa final aí, não. Vamos voltar ao outro ponto, que é o que mais me revoltou, quando foi dito aí com relação aos problemas de meio de campo, e ele respondeu, que não são problemas no meio de campo. O meio de campo do Fluminense não tem problema. O problema, segundo eles, são os atletas. É isso, resumindo o que ele disse, ele jogou a culpa nos atletas. O problema no meio de campo são os 4 da primeira linha, né? Não é meio de campo, são jogadores em campo, os 4 da frente, que resulta do meio de campo, que acaba os volantes sofrendo muito, né? Nossa pressão com os 4 homens não é bem feita e acaba desaguando ali no meio de campo. Ou seja, ele jogou a culpa no Fred, no Nenê, no Kaique e no Luiz Henrique. Não é dividido com eles a forma de jogar. Então, ele colocou isso aí, colocou a culpa nos atletas, não é culpa dele não, é os 4, é o Luiz Henrique, o Kaique não tá servindo para nada, o Fred e o Nenê que não podem jogar juntos. Né? Vamos entrar na questão do Fred e o Nenê. Vale destacar aqui que Fred e Nenê terminaram o Campeonato Brasileiro do ano passado, jogando juntos, e nós não estávamos com essas dúvidas. Né? Deve ser porque, como ele fala em entrevista, o técnico teórico, ele entende que o time do Fluminense é um time técnico, que consegue jogar bola, que o Martinelli consegue, se ficar com a bola, ele consegue jogar bola, que se colocar a bola no pé dos caras, os caras conseguem jogar, não é um time de força física. Mas ele, que entende isso, prefere deixar o Fluminense todo do meio para trás, sem nenhuma possibilidade sequer de contra-ataque, sem nenhuma possibilidade de sequer manter a posse de bola com 5 passes. A gente não consegue contar 5 passes do meio de campo para frente. Isso é a realidade. Se o Fluminense dá 3, 4 passes, é entre Nino, Lucas Claro, Martinelli e lateral. Acabou. Do meio de campo para trás. Ele entendendo que tem jogadores técnicos, porque ele já falou com isso. Ou seja, a culpa passou a ser do Fred e o Nenê que tá muito mal. Fred que ontem é apagado, mas o Fluminense não deu um chute no primeiro tempo, né? Queriam que o Fred pegasse a bola do meio de campo, chutasse do meio de campo. O Fluminense não chegou na área dos caras, vai fazer o quê?
Pois é, então a culpa passa a ser desses jogadores, né? De Kaique, Luiz Henrique, Fred e Nenê. Segundo a análise do Roger, acaba sobrecarregando o, a equipe total do Fluminense, principalmente os volantes. Mas vale fazer uma ressalva aí, galera, com relação a ser a mesma equipe que terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado. A única diferença é a entrada do Luca no lugar, ou a entrada do Kaique no lugar do Luca. É isso aí, galera. A única diferença que nós temos aí desse Fluminense para hoje é a entrada do Luca no lugar do Kaique. Ou, perdão, do Kaique no lugar do Luca. Era para estar melhor, era para estar melhor o Fluminense. O Fluminense começou a regredir. Regredir. O que está acontecendo no Fluminense é uma regressão. A melhora que a gente pensou que ele daria ao trabalho do Marcão, ele fez o contrário. O Fluminense está caindo. Fluminense, com o Aldair, começou. Tinha um sistema defensivo, que era o sistema defensivo, que era nítido, que era na cara, que era que a galera reclamava dos 3 volantes. Mas estava lá, fechadinho. Fazia um gol e às vezes a bola não chegava nem no gol do Muriel e tudo. Até Danilo Barcelos jogou bem nesse sistema defensivo com o Aldair. E quando estava encaixado, a gente sofreu pouco. O time do Aldair fazia um gol, fechava ali, o time não chutava no gol. Entendeu? O time não chutava no gol. Hoje a gente vê Nino tirando praticamente no meio de campo, Lucas Claro tendo que tirar lá em cima também. O Iago na saída de bola tem que tirar lá em cima dos caras. O Iago, isso aí é ordem de quem? A gente viu o Iago fazendo isso ano passado? Não via, cara. Entendeu? Não via. Isso aí é ordem totalmente técnica. Quando a gente vê essa exposição, os caras têm que tirar lá em cima, porque a linha já ultrapassaram todas as linhas, já quebraram todas as linhas, entendeu? Vamos lá, já falando em linha. O distanciamento aí dessas linhas aí do Fluminense é um negócio absurdo, cara. É um absurdo quanto joga distante ali. Zaga, volante, joga um do lado do outro. Dali pra frente, tu não vê nem na tela. A linha que seria de Kaique, Luiz Henrique, Nenê e Fred. Tu não vê mais na tela quando a bola tá com o Martinelli e com o Iago. Os caras estão lá na frente, não aproxima mais as linhas. Os caras não vêm mais aproximar. Abre os dois, Kaique e Luiz Henrique aberto, e praticamente fica Fred e Nenê. Fica isso aqui, ó, os 4 em linha lá na frente. Por isso que ele falou que é uma linha de 4, e é uma linha de 4, mas é uma linha de 4 até atacando. E o Martinelli e o Iago vão ter que se virar para fazer a bola chegar lá. É um futebol totalmente diferente do que é jogado no mundo. Como eu falei, não é defensivo, porque é defensivo, é futebol italiano, e time italiano não sofre quando faz um gol, fecha ali a casinha com 3 zagueiros, fecha a casinha ali com 3 volantes, não sofre, e também não é ofensivo, porque não consegue tocar posse de bola. Falando exatamente nisso aí, estão falando em colocar o Iago. Se coloca o Iago não, o Wellington para jogar junto com o Martinelli e o Iago. Se colocar o Iago para jogar junto com o Martinelli e o Wellington, a gente volta para aquele problema que todo mundo falava do time defensivo com o Aldair, né? E ainda a gente passa a perder o contra-ataque. Se hoje o Fluminense não cria com o que tem, a diferença é que nós vamos sofrer da mesma forma, vamos ser atacados da mesma forma, nós vamos ter o Wellington no meio de campo e nós não vamos ter mais, vamos diminuir a criação do time. Passa por aí, vamos testar. Se der certo, tudo bem. Eu acho que dá para jogar com 3 volantes, gosto dessa formação, só não acho que o Wellington é o cara indicado para fazer isso. Pediram também o Fluminense jogar assim contra o River Plate. Não se esqueçam disso. Pediram o Wellington para povoar o meio de campo contra o River Plate no lugar do Luiz Henrique. E se nós não tivéssemos o Luiz Henrique naquele jogo, nós não teríamos mais entrado no jogo. Porque nós estávamos sendo engolidos e quem começou a comer bola foi o Luiz Henrique. Porque cria, sai de trás, cria, tem qualidade para criar. Se tivesse o Wellington ali, a gente não teria talvez nem chegado a um empate naquele jogo ali. Entendeu? Porque o Fluminense simplesmente não jogava. Porque o Fluminense simplesmente dá 60 minutos para qualquer equipe jogar em cima do Fluminense. Vamos entrar nesse ponto de Libertadores. Por que que o Fluminense regride? Fizemos um primeiro jogo, tanto em Aldair, tanto em Marcão, como eu digo, a gente não sofria tanto, a zaga não era tão exposta, quando passava pouco e dava para dar contra o zagueiro, dava para dar contra o goleiro, que foi muito mal ontem também, mas não é aqui o principal tema, vamos voltar, mas o Fluminense sempre dá 60 minutos de jogo contra o adversário. A gente enfrentou a equipe do River, não sofremos, é mais ou menos o que acontecia no ano passado. O River teve 2 chances, um do pênalti ridículo e outra defesaça do Marcos Felipe. O Fluminense empatou, tinha chance até de ganhar.
Fomos ali para a segunda partida contra o Santa Fé, sofremos boa parte do tempo, por lampejos individuais, achamos e fizemos o gol. 2 gols. Terminamos o jogo sofrendo por uma imbecilidade da expulsão lá do Roleta Russa. Então, vamos voltar aqui. Então, assim, cara, perdi até o foco aqui, porque o negócio é difícil. Vamos passar aqui com relação ao rendimento de Carioca, né, de final, a postura ridícula do Fluminense contra a equipe dos caras ontem foi ridícula aqui dali, absurdo. Os testes de fogo do Fluminense contra Vasco, contra River, contra o Flamengo, o Fluminense não foi bem. Não foi bem, não foi bem, não foi bem. Até contra o River foi melhor. Ah, tava falando da Libertadores, perdão. Contra o Júnior, já sofremos bastante. Achamos um gol por um gol individual. Contra o Santa Fé, sofremos, demos 70 minutos aí para ele jogar o primeiro tempo inteiro. Conseguimos virar a partida. Lances individuais também, lampejos individuais. Contra o segundo jogo aí, contra o Júnior, fomos engolidos. Era jogo para ter saído 5-0, 4-0 tranquilamente. Tranquilamente poderia ter saído isso. E contra o Flamengo agora, foi o fim da linha na minha cabeça aí com relação a ele. Cara, é muita coisa para falar, é muita coisa para falar. Como eu disse, o que tinha para defender já foi defendido. Agora o que a gente pode ver é que realmente não dá mais. Ah, mas o Roger tá sem tempo para treinar. Cara, quando ele tem 2, 3 dias para treinar, ele piora o time. Piora o time. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. E quem fez o planejamento do Fluminense esse ano já sabia que ia ser assim a temporada. Já sabia. Cara, quem não sabia que essa temporada ia ser cheia? Além de tudo, além de ser jogo, 2 jogos por semana, desse tempo inteiro aí, o Fluminense ainda tinha Libertadores, que não participava há muito tempo. O calendário tá aí desde o começo do ano, cara. A gente já sabia que ia ser assim. Por isso que a gente falou, deixa o Marcão, porque o Marcão já tem um elenco ali na mão, já sabe o que tá fazendo. A gente falou, deixa o Marcão. Não, quiseram mudar, quiseram recomeçar o trabalho do zero com um cara que veio do Bahia, que veio da zona de rebaixamento, lá como a galera da Central Fluminense lembrou, ele disse que não ia treinar nenhum clube durante a pandemia, e ele está fazendo exatamente isso aí no Fluminense. Uma pena que a gente sabe que Mário Bittencourt não vai demitir ele, vai ficar aí no Fluminense. Só vai demitir ele se ele for eliminar a Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, e for o último colocado do brasileiro até depois do meio do ano aí. Aí sim pensa em demitir ele. Porque deu certo com o Odair, agora ele vai fazer isso aí com todo mundo. Sobre o jogo contra o River. A única coisa que a gente tem aí para esperar é com relação a sofrer, cara. Independente se o River vai estar com 9, com 10 atletas aí. Acho que a gente só pode esperar desse jogo do River é isso. Sofrer, ser castigado e torcer pro Fluminense na chance de criar, cair no pé ali do Fred, cair no pé ali de alguém que saiba finalizar e resolva e faça o gol da gente. Independentemente de olhar pra River. Eu não tô olhando pra River, não. Não sei se o River vai estar com 11, com 9, com 7, com 6. Com 6 não pode. Mas eu não sei com quantos caras estão, não. Tô falando de Fluminense, que não consegue jogar a bola contra ninguém. Ninguém. Até as goleadas no Carioca que o Fluminense teve contra Macaé e algumas outras aí, foram gols depois do 25 do segundo tempo, o Fluminense sofrendo, o Fluminense sofreu contra todo mundo. Todo mundo o Fluminense sofreu, não tem esse negócio de equipe não. E hoje esse vídeo aqui eu venho um gravo muito triste, porque faz parte ali da linha de torcedores que gostam de criticar o Fluminense, que desde o início não vai dar certo com o Roger não serve, e eu dei a oportunidade assim de acreditar que daria certo. E hoje eu venho dizer que eu estou errado, sendo positivo, como eu fui com ele, eu assumo hoje que eu fui errado e Roger não tem condições nenhuma de ser técnico do Fluminense, porque não cabe mediocridade. Roger tem que ser demitido hoje. Ah, mas o jogo de terça-feira tá bem aí, não pode fazer isso e tudo. Pode ganhar de 8-0 do River, tem que demitir Roger. Chegou quarta-feira, demite. Ah, mas a rescisão vai ficar cara. Problema de quem contratou. Problema de quem contratou que não era nem para ter contratado. O cara veio da zona de rebaixamento com o Bahia e como prêmio é o técnico atual do Fluminense. Não dá, cara, não dá. O que a gente viu ontem passa do ridículo, passa do vergonhoso. Passa do vergonhoso. E se você, torcedor, achou aquilo normal, você tá torcendo pro time errado. Você tá pensando que tá torcendo para qualquer time desse aí, com todo respeito aí a Remo, CRB, você tá pensando que tá torcendo pra esses times aí, Brasiliense, Gama, você tá pensando que tá torcendo pra isso, cara. Você quer Fluminense, você quer Gigantes, você quer camisa pesada, cara. Ou ele muda,
ou ele muda, ou ele vira treinador e dá uma formação tática pra gente, eu pedindo que ele disse que ia ter variações. Hoje nós não temos porque ele conseguiu estragar o time do Marcão. Ele conseguiu estragar o time do Marcão. Aquele padrão tático que a gente tinha com o Marcão, que conseguia marcar sem a bola, sem sofrer tanto, o Fluminense conseguia, mas quando estava com a posse de bola, conseguia sair, conseguia tocar a bola, conseguia criar, conseguia chegar no ataque. Ele conseguiu estragar isso. O único esquema tático que deu certo, os mesmos jogadores. Ele conseguiu estragar Martinelli, conseguiu estragar Iago, conseguiu estragar até o Lucas Claro, que agora está mais exposto junto com o Nino, conseguiu estragar o Calegari, que virou um Egídio na marcação do lado direito, conseguiu estragar até o Nenê, que terminou o ano bem, o Egídio também terminou o ano bem, conseguiu estragar também. Entendeu? Da base, o único que ele subiu foi o Kaique, que tá vendido, e entrou e tomou de conta, e o Gabriel Teixeira também. O resto estão tudo esquecido, o André, Metinho. Então, cara, o cara é contra Xerém. Os outros que estão lá já estavam lá. Então é isso, cara. Não tem muito o que falar, não. É fora Roger. Renato Gaúcho não vem porque tá querendo o time dos caras. Então deixa Marcão. É isso. Não, não dá, não dá, não dá. Quem me conhece sabe que eu não sou negativo. Não tô vindo aqui pra tumultuar nem nada. É simplesmente porque não dá, porque não vai ter evolução. E se caso ele ganha alguma coisa esse ano e vão vir aqui nesse vídeo falar, ó, tu tava errado. Muito bom, torço pro Fluminense, parabéns. Não fez mais do que a obrigação. E é isso, pessoal. Saudações tricolores. Deixei seu comentário. Não esquece de colocar sua escalação aí, não. Valeu.